Ações da Caixa Seguridade de um ano para cá foram 52% de alta. E se você olha só para dividendos, a gente vai ver ela aumentando 4 vezes o dividendo pago num ano só. E isso é uma parte do que tem atraído os olhares dos investidores. Por isso que nesse vídeo aqui a gente vai falar quanto é que você precisa investir na Caixa Seguridade para receber um dividendo mensal de R$10.000. Mas não sem antes te mostrar se todos esses bons resultados fazem da Caixa Seguridade uma ótima pagadora de dividendos ou não. Vamos pro vídeo e já me conta aqui embaixo. Você investe na Caixa Seguridade hoje? Que a Caixa Seguridade vem passando por um bom momento já não é novidade para ninguém, basta você pesquisar um pouquinho na internet, você encontra várias notícias como essas aqui, ó. CXSE registra aumento expressivo em capitalização, que é uma das fontes de receita da empresa. E se a gente for olhar para como é que ela está em termos de números no começo de 2024, o primeiro trimestre de 2024, o que a gente vai ver é que, em termos de desempenhos operacionais, basicamente desempenho comercial ali pela empresa, ela basicamente teve aumento em todas as linhas de produtos que ela trabalha. E não é como se fosse um aumentozinho de 5% ali na venda. A gente está falando em valores como o do aumento da Previdência, por exemplo, de 15% em comparação anual de aumento que a empresa obteve. Em linhas como a capitalização, a gente está falando de aumento de 30%. E é justamente por essas e outras que quando a gente olha para o lucro líquido gerencial, a última linha do DRE de verdade, a gente vê um aumento de quase 13%. Sem falar no aumento de receita de praticamente 15% no mesmo período também. Então, sim, as narrativas positivas em cima da Caixa Seguridade se baseiam no crescimento dos números. Não à toa, quando a gente vai procurar recomendações sobre a Caixa Seguridade, a gente vê muito notícias como essa daqui da XP, que recomenda compra para a empresa apesar das desconfianças da governança corporativa por trás da Caixa Seguridade, uma vez que a gente está falando de uma empresa de capital misto, mas majoritariamente estatal. E não é só o pessoal da XP que recomenda compra na Caixa Seguridade. Se a gente for ver aqui um resumo de todos os analistas que cobrem essa empresa, a gente vai ver basicamente 70% deles recomendando compra nesse momento. Só que aí entra algo que a gente sempre defende com vocês aqui no YouTube. O que você precisa é saber por que você está investindo numa empresa. Essa é a única forma de saber se você precisa comprar mais, se você precisa vender, se você precisa esperar. Porque a resposta que vai ser certa para mim, muito provavelmente não vai ser certa para você. Mas vamos lá que eu vou te ajudar com isso também. Se a gente for olhar para o histórico da Caixa Seguridade, principalmente em termos de dividendos, a gente vai ver que ela paga ali desde 2015, que é quando ela realmente virou uma empresa diferente do Banco Caixa ali dentro do guarda-chuva deles. E de lá para cá, o que a gente vê são pagamentos de dividendos flutuantes, começando a realmente bater seus recordes financeiros de distribuição a partir do ano de 2022 e 2023. E em termos de expectativa para a Caixa Seguridade, já tem muita gente falando que nesse ano ela pode chegar num pagamento de 13% ao ano de dividend yield, considerando um payout de 90%. Ou seja, isso traria novamente um aumento de dividendo pago pela empresa num ano só, o que traria um novo recorde de dividendos, já que em 2023 ela já quebrou o próprio recorde e vem quebrando recorde atrás de recorde. E aí aqui de novo vai ficar a pergunta: Felipe, então com recorde atrás de recorde, ela provavelmente é uma ótima pagadora de dividendos, boa para quem investe desse jeito. Só que aqui entra de novo o ponto, caro telespectador. Imagina quantas empresas na bolsa, nas mais de 400 disponíveis, também não têm uma característica muito parecida, que vem aumentando dividendos nos últimos 2, 3 anos. Será que dentre todas as empresas da bolsa, realmente a Caixa Seguridade é a melhor escolha que você vai fazer? Bom, pode ser que seja, mas você não tem como saber se você não comparar todas as empresas com uma estratégia muito clara. E é por isso que na estratégia máquina de dividendos, uma das formas que a gente tem de investir em ações aqui no Clube do Valor, a gente observa 3 critérios muito claros. O primeiro deles é a liquidez diária das ações, que precisa estar acima de R$3 milhões. O segundo é a consistência de pagamento de dividendos, que precisa ter mais de 5 anos pagando dividendos sem falhar nenhum. Além disso, as empresas mais voláteis da bolsa são cortadas da amostra. E por último, a gente vai olhar somente para as empresas que têm o maior dividend yield médio nos últimos 3 anos. E aqui a Caixa Seguridade já não passa por um dos filtros da estratégia, uma vez que ela está chegando no seu 4º ano de distribuição de dividendos constantes. Por mais que esse dividendo venha aumentando, ela não mostra a consistência necessária para a estratégia. Ah, Felipe, mas ela paga dividendos desde 2015. E isso é verdade, só que o que vai contar para uma estratégia de investimentos em bolsa de valores é o tempo que a empresa tem em bolsa de valores. Não adianta querer pegar o histórico que a empresa tem enquanto ela era de capital fechado, porque são 2 contextos completamente diferentes. Poxa, Felipe, mas eu não concordo com esse critério de 5 anos de consistência de pagamento de dividendos. Eu acho que daria para abrir uma exceção no caso da Caixa. Bom, eu entendo o ponto, mas se a gente começar a abrir exceção para a estratégia, ela deixa de ser uma estratégia. E aí todo o histórico que a gente sempre vê aqui da estratégia máquina de dividendos com rentabilidade de mais de 22% ao ano nos últimos 25 anos, ele não valeria de mais nada, já que os critérios seriam subjetivos. E mesmo que a Caixa Seguridade passasse pelo critério de consistência de dividendos, o que a gente olha é um dividend yield médio nos últimos 5 anos abaixo de 8% nesse momento. Enquanto que entre as 10 primeiras pagadoras de dividendos da bolsa, o que a gente vê é o menor
menor dividend yield médio de 3 anos em quase 11%. Então, na comparação, ainda assim a Caixa Seguridade estaria fora desse ranking. E por mais que a gente esteja falando só de ações de dividendos nesse vídeo, é nessa linha de estratégias sistemáticas que a gente decide sempre quando a gente vai comprar e quando a gente vai vender um ativo aqui no Clube do Valor. Sejam ações baratas, sejam fundos imobiliários, ações internacionais, seja renda fixa. E foi justamente por isso que a gente chegou à marca de mais de 2 bilhões de reais sob consultoria e gestão aqui dos nossos clientes. Inclusive, você pode participar de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas. E é lá que você vai entender exatamente como é que as nossas estratégias podem te ajudar a investir melhor. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para participar é muito fácil, clica nesse link aqui em cima, preenche um breve formulário que vai aparecer para você, tá no primeiro link da descrição do vídeo também. Então falamos tudo isso para agora ir de fato para a resposta da pergunta. A gente precisa olhar só para números. Nos últimos 12 meses, o dividend yield da Caixa ficou um pouco acima de 7,3%. Se a gente coloca isso numa planilha, a gente vai ver a cotação da Caixa em R$ 14,36 no momento que eu gravo esse vídeo, sabendo que ela distribuiu R$ 1,06 por ação nos últimos 12 meses e que o dividend yield médio em termos financeiros nos últimos 3 anos ficou próximo à casa de 80 centavos por ação. Quando a gente preenche a planilha, a gente tem duas formas de olhar. Ou a gente olha para os últimos 12 meses isoladamente quanto ela pagou dividendos, ou a gente olha para um histórico um pouco mais longo, que traz um pouco mais de previsibilidade do que ela provavelmente vai repetir no futuro. E aí, para a gente fazer conta, você precisa concordar comigo que R$ 10 mil por mês é igual a R$ 120 mil no ano em termos de dividendos, unicamente com vistas de facilitar a nossa conta aqui. E aí vamos lá fazer duas contas diferentes. Primeiro, olhando para os últimos 3 anos de média de pagamento de dividendos, seriam necessárias 150 mil ações pagando 80 centavos ao ano em dividendos para você receber seus R$ 10 mil por mês. Em termos financeiros, a gente estaria falando de 2.154.000 investidos somente na Caixa Seguridade. Agora, se a gente olha somente para os últimos 12 meses, que tem um dividend yield maior, o que a gente vai ver é que a quantidade de ações ela cai drasticamente para 113.208 ações, o que traria um financeiro atrelado de 1.625.660,38 centavos. E aí, nessa comparação, você já começa a perceber o impacto que a distribuição de dividendo que uma empresa faz tem na sua geração de renda passiva. Então, visto tudo isso, se você quiser conhecer 7 ações que estão dentro das mais pagadoras da bolsa nesse momento, junto com uma explicação detalhada de como funciona a estratégia máquina de dividendos, você pode baixar esse e-book gratuitamente que está no link aqui de cima do card ou no segundo da descrição do vídeo também. Beleza, agora ficou muito claro com contas quanto é que você tem que investir para receber 10 mil na Caixa Seguridade. Agora, se você quer saber exatamente os momentos certos em que você precisa vender as ações da tua carteira, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei isso em detalhes. Estou te esperando por lá.